O meu tema é as contribuições da gamificação no ensino profissionalizante de moda. Então, pode passar o slide, não sei se já está rodando o meu. Então, eu queria trazer aqui uma contextualização do comportamento do jovem hoje em dia e o quanto ele está imerso nessa realidade digital e de várias realidades, né, que vem com isso, e várias provocações diferentes. Então, coloquei nesse círculo maior uma pesquisa de que 9 horas e 14 minutos é o que o brasileiro costuma passar no tempo de acesso à internet, e quais são essas possibilidades de redes sociais e de formas de relação. Então, desde a hora que ele vai pedir uma comida, através do Uber, digital, e tem diversas bonificações. O Fortnite, que é um game que está sendo bem cotado ultimamente, com intervenções com a moda também, enfim, esse pequeno universo. E a escola, que a gente tem algumas ferramentas que são também visualmente estimulantes e até digitais, que são esse período de 4 horas que eles ficam na escola. Então, a gente pode perceber que dentro do universo fora da escola, os alunos são cada vez mais estimulados, os jovens, para essa realidade virtual e que tem as suas características, por exemplo, o TikTok, que foi uma febre esse ano, dos challenges, desafios, e quem viu o Dilema das Redes no Netflix sabe o impacto que isso tem no emocional, até na nossa questão neurológica. Pode passar. E aí eu coloquei mais alguns outras ferramentas que vieram agregar esse período do aluno na escola, que é o Zoom, o Meeting, que acabou acontecendo pela questão do ensino remoto. Então, eles tiveram um pouco mais de ampliação dessas experiências sensoriais e didáticas e de estímulos visuais e de design, de dinâmica de aula, né? Isso foi mudando um pouco com o remoto. Pode passar. E aqui, então, as novas ferramentas que a gente também está entrando em contato na educação com esse estímulo e que foram potencializadas durante o ensino remoto. Algumas delas vocês devem conhecer e devem ter testado. E aí eu vou trazer um pouco sobre a questão da gamificação, porque algumas delas permitem essa gamificação e elas foram usadas nessa experiência que eu e os autores trouxemos nesse artigo. Pode passar. Então, o que é a gamificação? Eu acho que esse esquema dessa figura traz um pouco visualmente o que seria, porque muitas pessoas confundem a gamificação com trazer os jogos para a sala de aula, ou ter um design mais lúdico, ou brinquedos. Então, a gamificação está nessa outra esfera ali, entre os elementos e os jogos. Então, é um tipo de jogo, então tem uma aproximação com o game, obviamente, mas ela traz os elementos da mecânica do jogo. Então, eu vou passar em seguida quais são esses elementos da gamificação que a gente traz para a aprendizagem, para a gente trazer uma dinâmica para alguma situação de aprendizagem que a gente queira tratar com os alunos e que eles também podem construir junto com a gente essas dinâmicas. Pode passar. Obrigada. Então, a gente pode ter o jogo baseado nesse aprendizado, então o jogo como base para o aprendizado, o jogo digital, mas não necessariamente ele precisa ser digital. Eu trago aqui 2 experiências, uma que foi feita antes desse período remoto dos estudos e uma com o período remoto. Então, é importante a gente ver que a influência que tem os games na vida dos alunos e como a gente pode trazer na sala de aula. E entender que a gamificação ela é um estudo novo, o termo foi cunhado em 2003 pelo Neil Pilling, um programador, e a área de marketing já vem capturando as qualidades e esse conceito para as propagandas, para as campanhas, tanto para gamificar
a área de vendas, principalmente, para os vendedores serem motivados a venderem mais, quanto para os próprios clientes terem essa relação de ganharem cupons de desconto, atingirem metas, fidelidade. Enfim, acredito que algumas pessoas já devem ter passado por essa situação como usuário e como consumidor. Então, aqui a utilização desses elementos do games é o pensamento do game e as mecânicas que fazem com essa dinâmica acontecer. No próximo slide eu trago quais são isso. Obrigada. Então, a narrativa, então é importante que o jogo ele envolva os alunos numa narrativa, que ela pode ser uma narrativa lúdica ou pode ser bem prática, como foi o caso do que eu vou apresentar para vocês. O sistema de feedback, que é sempre ter esse retorno cada vez mais rápido, a devolutiva cada vez mais rápida, estimula o aluno a corrigir a jornada dele e também refletir sobre o próprio aprendizado. Um dos aprendizados que a gente teve na hora de aplicar, o primeiro foi que a gente estava deixando o sistema de feedback muito a longo prazo, e a gente percebeu que os feedbacks têm que ser bem constantes e rápidos para que os alunos possam consertar suas rotas. O sistema de recompensa, que obviamente é o mais, acho que é o mais usado, às vezes a gente faz gincana na sala de aula e traz, vai ganhar um chocolate, quem ganhar. Isso é uma mecânica de gamificação, mas ela ainda a gente faz isso até intuitivamente, mas ela tem poucos elementos do game. Então, quando a gente fala da gamificação, o jogo ele fica mais interessante quanto a gente conseguir contemplar mais possíveis desses elementos. Então, ter uma narrativa, o sistema de feedback, não só o de recompensa. O conflito, que traz esse momento de decisão do aluno para onde ele deve seguir e que gera também novas ideias, estimula a criatividade. A cooperação e a competição, que são dois temas que daria para a gente aprofundar muito, porque a gente às vezes tem falta de jogos que realmente estimulem a cooperação e a gente sabe que na nossa área de moda é muito importante que a gente incentive isso, porque a competição parece já ser dada, então parece que não precisamos estimular a competição. Então, tento fazer com os meus alunos também algumas práticas que gerem essa cooperação, que eles dependam um dos outros para chegar nos resultados. Os objetivos e regras claras, e isso é muito interessante porque eles têm essa sede de saber as regras e cobram aos outros, então eles estimulam a classe também, então gera essa vigilância entre a classe para saber as regras e saber exatamente o que eles têm que fazer. Os níveis, então, níveis é importante para você acompanhar essa evolução do aluno, como tanto ajudando nesse processo avaliativo que é bem interessante. Tentativa e erro também dá um estímulo para aprimoramento rápido e foco e resiliência. A diversão, porque se não for divertido, se só a gente achar legal, não vai rolar. Os alunos precisam se divertir, a gente precisa entender o contexto do aluno, o que eles gostam, qual que é a recompensa, tem que valer a pena para eles, não pode ser uma coisa que só a gente conseguiu e eles vão gostar, não, precisa ser divertido, a gente precisa estimular isso. Interação e interatividade, tanto entre eles, quanto justamente o que o sistema de feedback também traz muito, que é essa interação com o jogo, ou com a plataforma, ou com os próprios colegas, lembrando que ele pode ser online ou offline, sempre reforçar isso. Pode passar, por favor. Então, o objetivo da pesquisa foi analisar essas contribuições da gamificação na nossa estratégia pedagógica. Então, é algo que as autoras já estavam desenvolvendo dentro da sala de aula e a gente quis parar para analisar isso e também fizemos alguns testes nesse período de quarentena. Pode passar. E aí eu vou pedir desculpa que esse slide eu mandei atualização, mas acho que não deu tempo, porque eu mandei bem em cima da hora. Então, a parte de mecânica, ela está invertida. O quiz, a mecânica está no outro slide, e aí, mas eu falo para vocês, então. O quiz, eu acho que ele é uma das ferramentas digitais que eu sinalizei ali em cima, que é o Kahoot, o Quizzes, tem várias ferramentas que você pode construir o jogo com as perguntas, como você quer que sejam as respostas, e ele sai algumas métricas também de quais foram as perguntas mais difíceis, a velocidade que os alunos responderam, então eu posso compartilhar a tela e eles vão vendo o nomezinho que eles colocam no jogador, o avatar,
e eles vão vendo o quanto que eles estão percorrendo. Então, gera essa competição também interessante, porque a gente usou isso no sentido de avaliar os alunos remotamente, que foi um desafio muito grande para a gente, porque a avaliação ela é um processo, e a gente perdeu alguns elementos até sensoriais de contato e de possibilidades para avaliar esse aluno e estar mais próximo, e também não fazer uma avaliação que ficasse aquela cola básica, né, que acha na internet, enfim. Então, o jogo ele é muito rápido, a todo momento todo mundo está ali jogando, as respostas já vêm, então eles já sabem o que acertou e errou, sai um relatório e depois a gente discutiu esse relatório com eles, das perguntas, e aí gerou uma discussão muito legal, porque às vezes eram detalhes de pergunta de pegadinhas, não, eu não entendi, não tinha entendido, não era bem assim, até perguntas que foram reformuladas através dessa discussão. Então, o problema que a gente detectou era isso, a avaliação e o linguajar não técnico sobre o produto de moda. Foi um curso de produção de moda, e a gente pega muito essa questão de se referir aos elementos da moda, de shape, de tipo de vestuário, de modelagem da forma correta. Então, foi uma forma da gente trazer isso de um jeito mais interessante. Então, pode passar, lembrando que a mecânica aí está invertida. Então, essa mecânica que vocês estão vendo aí embaixo é do que eu estava falando anteriormente. Do desafio cultural foi feito antes da questão do remoto, da quarentena. Então, ela só teve um artifício da internet, que foi o Google Forms, que os alunos preenchiam o que eles tinham atingido do desafio. Bom, qual que era o problema que gerou o desafio cultural, que a gente inventou o desafio cultural? É o maior repertório dos alunos, que não tinham, principalmente no ensino profissionalizante, na característica dos alunos que a gente tinha, né, que é uma formação técnica rápida, que são alunos que não tinham condição de fazer uma faculdade, enfim. A questão do repertório cultural saindo direto do ensino médio, a gente queria estimular isso para que eles fossem a teatro, cinema, exposições. Então, a gente colocou essas metas, ir ao teatro, ir a exposições, visitar um lugar de arquitetura inovadora dentro de São Paulo, ler livro, alguns filmes selecionados no Netflix. Então, a gente também verificou quem tinha, quem não tinha acesso, e a maioria na verdade, todas as atividades eram gratuitas, eles conseguiriam fazer gratuitamente. Então, a gente deu um planner para eles, e eles foram sinalizando, fizeram um planner de 3 meses, o que eles iam visitar, porque os alunos também têm essa característica de trabalhar fora, em shopping, então, às vezes eles têm as folgas, não dava para a gente fazer um período tão curto. Então, em 3 meses, eles planejaram as atividades culturais deles, se comprometeram a fazê-las, e isso daria uma pontuação mínima para eles. A cada atividade que eles fizessem a mais, cada tipo de atividade tinha uma pontuação, e o desempate era através dos livros, porque a gente tem a biblioteca da escola, com uma seleção de livros bem grande, e que a gente também conseguiria ver o relatório dos livros que os alunos pegaram. Então, para também tirar um pouco essa contra-argumentação que pudesse ter na hora do desempate. Então, o repertório cultural que eu falei, né, do problema, ampliação da linguagem estética, então, de referências, para eles poderem ter criações mais autênticas, ampliar essas referências deles e pesquisa, porque se a gente não se abastece, a gente consegue, né, devolver muito. Então, foi essa a intenção do desafio cultural. Então, foram esses 2 exemplos que eu quis trazer para vocês. Não sei como estamos de tempo, pode ir para o próximo slide, a gente já vai terminando. Então, mediante essas experiências que a gente fez para pesquisa, a gente concluiu que a gamificação foi uma ferramenta muito interessante para situações de aprendizagem, principalmente para foco, que é algo que a gente detecta que os nossos alunos têm baixíssimo foco, justamente porque são super estimulados com tudo, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito imediato, fora da sala de aula. Então, quando eles chegam na aula, eles já não têm mais essa capacidade de concentração tão grande. Então, os jogos ajudaram nisso. Ajudou a gente ter uma outra perspectiva de avaliação dos alunos, mais ferramentas também e argumentos de avaliação, mais informações detalhadas e sistematizadas sobre as dificuldades de cada um. Então, os relatórios ajudaram muito. O engajamento, a autocrítica também, porque eles mesmos já fazem essa autoavaliação, tipo, nossa, não ganhei porque eu já sabia as regras, eu sabia o que tinha
tinha que ser feito e acabei não conseguindo. E que a recompensa também, obviamente, foi algo muito legal. A gente, do Desafio Cultural, eles ganharam realmente um livro da Dior, da editora Senac, lindo, maravilhoso. Então, todo mundo brilhava os olhos quando eles tiveram acesso à recompensa. Falaram, nossa, vai ser isso. Então, foi muito interessante mesmo. E o senso de grupo. Acho que a turma também se fortaleceu, estando envolvida no mesmo jogo. E no remoto foi assim, muito importante a avaliação através do quiz, para essa conversa e proximidade. Também engajamento dos alunos, que caiu bastante com as aulas remotas. Então, quando tinha quiz, todo mundo ficava mais animado. Normalmente eu colocava sextas-feiras, porque a presença na sexta-feira é bem difícil. E é isso, acho que é isso. Espero que tenha dado tempo, que não tenha estourado. E aqui, sim, as ferramentas do site, bibliografia, o relatório, acho que eu falei tudo isso. Obrigada, Maria. E as referências são essas. E meu contato, quem quiser trocar mais ideia. Obrigada.